Olá, crianças do grupo 9, tudo direitinho? Hoje iremos retomar o conteúdo da aula de hoje, que foi ordem e classe. Então, sistema de numeração decimal, a gente tem aqui compondo esse sistema de numeração decimal as ordens e as classes. Aqui a gente tem um ábaco, que é um instrumento muito interessante, que a gente consegue perceber a distribuição desses números. Então, a gente tem aqui a unidade, a ordem da unidade simples, dezena simples, centena simples, compondo a primeira classe, a classe das unidades simples. E a gente tem aqui a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, compondo a segunda classe, que é a classe dos milhares. Esse número representa 456.789. Então, a representação numérica desse ábaco corresponde a esse número. Observando a posição que um algarismo ocupa no número, identificamos a sua ordem, e cada ordem tem um nome especial. Então, 2.389. O 9 representa a primeira ordem. O 8, a segunda ordem. O 3, a terceira ordem. E o 2, a quarta ordem. Então, se a gente for observar o número de classes desse número, a gente percebe que ele é composto por duas classes. A primeira classe, a classe das unidades simples, ela está completa, porque a gente tem unidade, dezena e centena. E a segunda classe, que é a classe dos milhares, ela está incompleta. Por quê? Porque está faltando aqui, para ela estar completa, a dezena de milhar e a centena de milhar. Vamos lá. Para entender melhor o significado dos números e facilitar sua leitura, eles foram separados em ordens e classes. Então, aqui é o quadro valor de lugar, onde a gente percebe também essa distribuição. A gente pode colocar qualquer número dentro desse quadro e a gente vai perceber qual é a ordem que cada algarismo ocupa. Certo? Por exemplo, a gente vai colocar aqui o número 125. Então, aqui, nessa posição da terceira ordem, fica o algarismo 1. Segunda ordem, o algarismo 2. Primeira ordem, o algarismo 5. Então, a gente sabe que é um número que tem 3 ordens e uma classe completa, a classe das unidades simples. Cada algarismo ocupa uma ordem. Contamos as ordens de um número da direita para a esquerda. Observe o número 792 no quadro de ordens. Então, a gente tem aqui o 2, representando aí 2 unidades simples, primeira ordem. 9 dezenas, né? Se a gente observar também o valor relativo de cada algarismo, aqui a gente tem 2 unidades, 2, 9, 90 e 7, 700. Então, aqui eu tenho 3 ordens e uma classe completa. O 7 ocupa a ordem das centenas, ele vale 7 centenas, 700. O 9 ocupa a ordem das dezenas, ele vale 9 dezenas, que é igual a 90. E o 2 ocupa a ordem das unidades, ele vale 2 unidades. Vamos lá fazer aqui uma atividade. O número 2.389 é formado por 4 ordens. Gente, o número de ordens é sempre equivalente ao número de algarismos. Então, esse número ele é composto pelo algarismo 9, pelo algarismo 8, pelo algarismo 3 e pelo algarismo 2, formando aí o número 2.389. Que é a primeira ordem? É a ordem das unidades, também chamada de unidades simples.
A segunda é a ordem das dezenas. A terceira é a ordem das centenas. E a quarta, unidades de milhar. Então, qual é o algarismo que representa cada uma dessas ordens? 9 unidades, né? 9 unidades simples, 8 dezenas, 3 centenas e 2 unidades de milhar. Quantas classes esse número tem? 2 classes. A primeira classe completa, representada aí pelos algarismos 9, 8 e 3, e a segunda classe incompleta, porque só tem a unidade de milhar. A cada 3 ordens temos uma classe completa. Então, aqui, quadro valor de lugar, mais uma vez. Então, primeira classe, classe das unidades simples, é o nome que recebe essa primeira classe. E a segunda classe é a classe dos milhares. Observem esse número aqui, 2.389. Então, eu coloco dentro desse quadro valor de lugar e percebo a posição de cada algarismo. Então, 9 unidades, 8 dezenas, 3 centenas e 2 unidades de milhar. Então, ele tem 4 ordens e ele tem 2 classes. A primeira completa e a segunda incompleta. Para essa classe estar aqui completa, teria que ter mais 2 algarismos aqui e não tem. Usamos um ponto para separar as classes. 3 ordens formam uma classe. Para uma classe estar completa, ela precisa ter 3 algarismos. A primeira classe é a classe das unidades simples, e ela é formada pela unidade, dezena e centena. Bora lá fazer uma atividadezinha aqui. 2030, este número tem quantas ordens e quantas classes? Pensem um pouquinho. Vamos lá, observem. Vamos ver se vocês acertaram. Então, tem 4 ordens, lembrando, o número de ordens é equivalente ao número de algarismos. Aqui é formado, ó, por 4 algarismos. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. 4 algarismos, 4 ordens e 2 classes. Uma completa e a segunda incompleta. 965. Pensem aí um pouco. Quantas ordens? Quantas classes? Vamos ver. 3 ordens, uma classe completa, porque aqui a gente tem unidade, dezena e centena. 98, 2 ordens e uma classe incompleta, porque para estar completa deveria ter aí a centena, 4.000, 4 ordens e 2 classes, sendo uma completa e a segunda incompleta. Decomponha 7 centenas, 5 dezenas e 1 unidade. 9 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. 1 unidade de milhar, 2 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. Componha, forme números a partir da decomposição proposta. 872, 966, 718. Augusto foi chamado pela professora para decompor o número 7.092. Ele adora usar o quadro valor de lugar, conhecido como QVL. A resposta que Augusto apresentou à professora foi o seguinte. Olha só, observem de que maneira ele posicionou corretamente os algarismos. Então, a gente coloca aqui o número da direita para a esquerda para perceber a sua ordem. Então, aqui está errado, porque ele não começou da unidade. Então, a representação correta seria essa letra B. Então, é isso, gente. Retomando aí um pouco de ordens e classes de um número. Então, a gente sempre tem que prestar atenção e perceber que o número de ordens corresponde ao número de algarismos. Uma ordem
ela é composta, uma classe completa é composta por 3 ordens. A primeira classe, classe das unidades simples. A segunda classe, a classe dos milhares. Essas classes elas podem estar completas ou incompletas. Completas se elas têm 3 algarismos. No caso da primeira, unidade simples, dezena simples e centena simples. Segunda classe, dos milhares. Então, para estar completa, ela precisa ter unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Um beijo, até a próxima aula.